Olá, pessoal aí do 8º ano. Vamos a mais uma correção das nossas atividades. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades referentes ao bloco 4, né? E lembrando que nós estamos fazendo o nivelamento dos conteúdos, que nada mais é, né, do que voltar a conteúdos anteriores, não só do 7º, né, mas das séries anteriores, e aprofundar sobre eles, né, talvez algum outro conteúdo que não deu tempo da gente trabalhar também, né, devido à pandemia, às aulas remotas. Então a gente vai voltar um pouquinho, né, e rever sobre esses conteúdos, aprofundar sobre alguns e passar para vocês alguns que não deu tempo da gente trabalhar. Ok? Então, hoje, nessa aula, nós estamos falando sobre regionalização, né? Foi um conteúdo que nós estudamos, mas não de forma aprofundada. Nós aprofundamos mais na regionalização do Brasil, nas regiões impostas pelo IBGE. Mas nós não falamos muito sobre os critérios, né, que são adotados, sobre a importância dessa regionalização, e também não deu tempo da gente aprofundar sobre outros tipos de regionalização, né? A gente não tem só aquela regionalização que divide o Brasil em 5 regiões, né? Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Essa é a regionalização que vocês mais conhecem, porém, nós temos outras regionalizações também, né? Hoje, além dessa regionalização do IBGE, das regiões, nós vamos ver também as regiões geoeconômicas, que é um outro tipo de regionalização do Brasil. Além dessa, nós temos outras também. Nós temos a regionalização, né, que é chamada de 4 Brasis, né, criada aí por Milton Santos, que foi um geógrafo, e ele dividiu de acordo com critérios que ele estabeleceu, né? Então, há várias formas de regionalizar um lugar, e cada regionalização adota critérios diferentes. Então, nós vamos rever um pouquinho, né, dos tipos de regionalização do Brasil e da importância. Então, eu comecei aí essa atividade com um breve texto aí para vocês se lembrarem um pouquinho, né, e aprenderem sobre a importância da regionalização. Então, vamos à leitura. A regionalização tem uma grande importância na formação de uma sociedade, pois, a partir da divisão do espaço geográfico, cada território pode administrar melhor a sociedade, onde geralmente cada lugar fica próximo a outro, de cultura semelhante, características físicas e naturais semelhantes, políticas semelhantes, dentre outros critérios, além de possibilitar a administração, né? A regionalização também proporciona uma melhor organização e estudo da área regionalizada. Então, tá aí a importância, né, de se organizar uma área. Imagina se Goiás não fosse dividido em regiões, em cidades, né? Seria uma pessoa só para administrar todo o estado de Goiás, que é imenso. Então, a organização, a administração, ela não seria a mesma. Então, um dos motivos, né, para essa regionalização, e um dos principais, é justamente pela questão da administração, né? Então, um espaço menor é mais fácil de se administrar, de se organizar, de perceber as necessidades, né, de atender a demanda da população, né? Então, para isso, é um dos motivos, né? Outro também para facilitar o estudo, né, no caso dos países, dos continentes, para não generalizar as informações, né? Para diferenciar as culturas, as características físicas de uma região, para possibilitar o estudo. Então, todos esses, né, são critérios e está dentre aí a importância na formação aí da regionalização. Então, aí eu coloquei um vídeo para vocês assistirem sobre regionalização, né, sobre algumas formas de regionalização brasileira, né? Então, aí no vídeo nós falamos sobre a regionalização político-administrativa, que é aquela imposta pelo IBGE, que é a mais conhecida por vocês, que divide o Brasil em 5 regiões, a qual eu já citei aqui. Nós temos também aí no vídeo, né, ele fala sobre a regionalização dos complexos regionais. Essa regionalização, ela divide o Brasil de acordo com a economia, né, com o nível socioeconômico, o próprio nome já diz, né, regionalização socioeconômica. Então, divide o Brasil aí de acordo com as características socioeconômicas de cada região, né, as atividades industriais ou de acordo com a agricultura, né? Então, divide o Brasil dessa forma, né? Socioeconômica e sociocultural também. Ela respeita esses 2 critérios.
E nós temos aí a regionalização, onde ele cita também no vídeo, dos 4 Brasis. Essa regionalização, ela já segue mais critérios de nível de desenvolvimento e tecnologia de cada área, né? Então, de acordo com essa regionalização, o Brasil é dividido em 4 partes. E em cada parte se encontra, né, um nível de desenvolvimento, de informação, né, justamente pela questão do desenvolvimento tecnológico diferente do outro, ok? Então, vamos aí à correção das atividades. Na número 1, analise estes mapas em que estão representadas as principais formas de se regionalizar o Brasil. Então, vamos lá. Aqui, nós temos a regionalização geoeconômica, nesse primeiro mapa, né? Este primeiro mapa corresponde à regionalização geoeconômica. Como eu citei para vocês, né, ela segue os critérios mais de natureza econômica, né, de cada lugar, né, sendo que algumas áreas aí mais voltadas para a agricultura, outras mais voltadas para a industrialização, né, outra mais voltada para a questão da extração de recursos naturais, né, então cada área tem aí a sua economia um pouquinho diferente da outra e, claro, áreas mais industrializadas, áreas mais avançadas, né, são áreas que têm uma economia maior, né, então aí a gente percebe, de acordo com as características, que há uma desigualdade no nível econômico da região 1, da região 2 e da região 3, como foi citado aí no vídeo. E aqui, no segundo mapa, nós temos a divisão político-administrativa, né, que é a regionalização imposta pelo IBGE, né, com as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ok? Como eu já citei para vocês anteriormente, para você saber, para você aprender a localização, né, de cada região, é só você analisar a Rosa dos Ventos, né? Então, aqui na Rosa dos Ventos, por exemplo, nós temos aqui região Norte, região Sul, região Leste e região Oeste, né? Então, aqui em cima, ó, nós temos o Norte, né, que é aqui, ó, o Norte. Aqui, entre o Norte e o Leste, nós temos o Nordeste, que fica aqui. Então, segue aí a localização, né? Segue aí os pontos cardeais e colaterais, né? No Sul, nós temos o Sul aqui e o Sul aqui. O Sudeste, que fica entre o Leste e o Sul, né? Que é um ponto colateral. E o Centro-Oeste, que ele está aqui na parte Oeste, mas também está ocupando o centro aqui, ok? Então, obedece essa regionalização, né, imposta pelo IBGE, né, respeita aí a posição, né, de cada um dos estados. O nome respeita a posição, né? E os critérios utilizados são vários, né? Critério cultural, né, em que cada área dessa tem uma cultura diferente, critérios físicos, de vegetação, de relevo, de clima, né? Então, são características diferentes, critérios diferentes, ok? E na A, né, está perguntando assim: diferencie a regionalização geoeconômica e a regionalização do IBGE. Então, o próprio nome aí já nos traz uma ideia. A regionalização geoeconômica adota critérios da economia de cada região. E a regionalização do IBGE adota outros critérios, como critérios políticos e físicos, ok? Podem colocar dessa forma que tá certinho. Na B, em sua opinião, qual das regionalizações é melhor para caracterizar a realidade socioeconômica do Brasil? Justifique com 2 argumentos. Então, desses 2 mapas, o mapa que mais serve, né, para indicar aí as características socioeconômicas seria o mapa 1. Como o próprio nome já diz, né? Mapa das regiões geoeconômicas. Por quê? Vamos justificar. Porque ele adota critérios da economia, né? E a economia socioeconômica de cada uma das regiões, né? Então, o próprio critério que é utilizado nessa regionalização é o critério socioeconômico, ok? Então, por isso, essa primeira regionalização, a regionalização socioeconômica, tá? Melhor representa aí essa realidade brasileira. Vamos lá à questão número 2. Observe atentamente o mapa abaixo e responda à questão proposta. O critério adotado na divisão regional descrita no mapa tem por referência, vamos lá, a base física territorial, onde se destacam as bacias hidrográficas. Esse mapa é das regiões geoeconômicas, né? Então, ele não traz muito características físicas. Na letra B,
Os aspectos demográficos, considerando-se a distribuição da população brasileira? Também não, né? Não é um mapa para diferenciar a área que é mais povoada da área que é menos povoada, né? Ela não adota esse critério. Na C, as características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas. Ok, né? Então, vocês vão marcar aí a letra C, tá? Que é a resposta aí do número 2. Esse mapa, ele indica as características socioeconômicas, né? Relativas à população e às atividades produtivas, como eu já citei para vocês, né? Em uma determinada área, talvez é mais o extrativismo, em outra, agricultura, em outra, a industrialização, né? Mas se fez um apanhado de tudo isso para que fosse feita essa regionalização. Ok? Vamos aí à questão número 3. Qual é a importância de se regionalizar um país e quais são os critérios que podem se utilizar? Bem, essa resposta ela está lá no pequeno texto que eu passei para vocês, no texto introdutório, e eu falei muito a respeito disso também, né? A regionalização, ela tem uma grande importância na formação de uma sociedade, né? Pois a partir da divisão do espaço geográfico, cada território pode administrar melhor a sociedade. Aí vocês podem colocar aí os critérios, né? Características físicas e naturais semelhantes, políticas semelhantes, né, dentre vários, cultura, dentre vários outros critérios. Então, essa resposta vocês podem retirar, né, podem fazer uma apanhada aí, resumir ou tirar trechos aí do primeiro parágrafo do texto que eu passei para vocês, né? Do primeiro não, que só tem um parágrafo, né? Então, desse parágrafo aí, desse pequeno textinho aí que eu passei para vocês, ok? Então, essa foi a correção de hoje. Espero que tenham entendido. Até semana que vem com mais uma aula de geografia e a correção do bloco 5, tá bom? Tchau, tchau!